Olá, bom dia. Tem alguém aí nesse canal que me assista? Esse é um vídeo, estou aqui mostrando este livro e aquele livro também. Quem quiser uma dica de leitura, eu indico esses livros, certo? Bom, vamos às notícias aqui do dia de hoje. Hoje é dia 30 de setembro de 2023. Calma, o celular está revoltado. Estou tentando colocar o celular aqui no lugar apropriado. Pronto. Eu sei, celular, que você me obedece. Você obedece o comando humano, né? Celular não roubou. Celular não roubou nada. Quem rouba são os seres humanos, gente. Olha, celulares, computadores, programas de computadores não são perigosos para a humanidade. E se alguém por aí anda dizendo isso, você realmente não acredita nessa pessoa, porque essa pessoa tá louca, absolutamente louca. Programas de computador, certo? Não podem roubar, não podem matar, não podem destruir o ser humano, entendam isso, certo? Estou querendo aí criar uma fantasia argumentativa em torno da inteligência artificial, dizendo que a inteligência artificial vai destruir o mundo, blá blá blá, mimimi. Quando quem está destruindo o mundo é quem tem o dinheiro, certo? Quem rouba e tem o dinheiro na mão. Bom, enfim, não vou falar disso agora. Mas para você entender a minha posição aqui no YouTube, eu indico que você leia este livro aqui. Eu estou lendo agora recentemente. É um livro muito interessante. Está aí nas livrarias, na internet. Pesquise esse nome aí na internet. Procure esse livro. Compre aí para você ler e aprender mais. E claro, o Alcorão. Alcorão trazido para o português, que é uma grande experiência espiritual. Estou quase terminando. Estou na página 246. É uma maratona, isso aqui é uma maratona. O Alcorão é uma maratona. Bom, mas eu vou sobreviver ao Alcorão, com certeza eu vou sobreviver ao Alcorão. Mas hoje eu não vou falar do Alcorão, né? Vou falar sobre algumas notícias que estão aqui hoje. Vamos lá. Antes eu queria mostrar uma coisa das notícias, né? Vamos lá, esse aqui que eu tava vendo. Achei muito interessante. Esse aqui, cadê? Aqui, ó. Postei isso aí nas redes sociais que eu tenho. No Twitter, aliás. Bom, veja que gráfico maravilhoso. Olha, gente, eu amei este gráfico. Isso aqui é um resumo, certo? Eu diria assim, um resumo perfeito. Eu não tenho que acrescentar nem o que pôr nesse... Como resumo, tá perfeito, né? Claro, obviamente, isso aqui não é a história toda, mas é um resumo da história brasileira. Desde da República, da Primeira República, né? Da proclamação da República, até recentemente, na nossa história recente, certo? Que acabou dando na famosa ditadura militar de 64, né? Ditadura militar. Deixa eu ver aqui. Quando foi que o Brasil virou ditadura militar? Que eu agora estou muito interessada em recompor, em reconstruir a história da ditadura militar, que eu tinha estudado na escola, na época do vestibular. E desde então eu larguei de mão. Já acabou a ditadura, para que eu vou estar estudando essa porcaria, né? Mas de repente, eis que os fantasmas da ditadura morta estão aí, né, mobilizando o cenário nacional. Fazendo pessoas irem ser presas sem necessariamente terem cometido um crime, mas enfim. Estamos assim no Brasil. Mas vamos ver como foi mesmo a ditadura militar. A ditadura, aquela do Brasil, que, né, tá nos livros de história. Vamos ver assim a data, né? Quando começou... Perguntar assim, né? Porque a internet brasileira é mais inteligente que a internet do mundo todo. Não diga ninguém, mas a internet brasileira é a mais inteligente do mundo. A internet, não as pessoas. As pessoas do Brasil nós ainda temos um longo caminho a percorrer até chegar à altura da nossa inteligência artificial. Mas nossa inteligência artificial vai ser mais inteligente de todos, com certeza. A nossa inteligência artificial, pode ter certeza, meu amigo que me assiste, que me escuta. A nossa inteligência artificial, a inteligência do Brasil, made in Brasil, vai ser a mais inteligente do mundo, sim. Nós ainda vamos percorrer um longo caminho até chegar lá, mas nós vamos chegar lá. Vamos lá, quando a ditadura militar... Quando começou. Ó, não tem aqui, deixa eu ver. Tem aqui que só tem as fotos, né? Aqui, ó, 64. 1964. 1º de abril de 1964 iniciou-se a grande epopeia militar. Quer dizer, não começou aí. Aqui foi a ditadura militar, cívico-militar. As coisas militares no Brasil, a importância geopolítica militar no Brasil começa
Não em 1964. Você tem que entender isso, meu amigo. Senão você vai cair nas lorotas, nas mentiras das festas, das farras por orçamentos públicos. Então, veja, a ditadura militar, que foi a parte mais, assim, eu diria, foi o período da República, porque o Brasil ainda era uma república, ainda é, né, ainda somos, foi o período da República Brasileira que mais houve insatisfação política, que mais houve, vamos dizer assim, distorções jurídicas, políticas no Brasil republicano. Foi nessa época aí. Porém, a interferência militar no poder nacional, isso remonta a 1889. Vamos ver. Brasil em 1889. O que aconteceu lá? Proclamação da República. O que é a Proclamação da República, meu amigo? Você tem que saber. 1889 aconteceu uma revolta militar no Império de Dom Pedro II. Senhor saudoso, falecido, este homem aqui, que a família dele ainda está viva, descendente do senhor Dom Pedro II. Este homem aí foi, sem dúvida, o homem mais injustiçado da história humana. Não foi mais porque Jesus foi mais, exatamente. Eu acredito que só Jesus Cristo foi mais injustiçado que este homem aí, senhor Dom Pedro II. Só Jesus Cristo sofreu mais que Dom Pedro II. Pode ter certeza, meu amigo. Pode ter certeza. Só Jesus Cristo sofreu mais do que Dom Pedro II. Por quê? Porque Dom Pedro II foi um bom governante. Foi. Um bom rei. Foi. Mas o que foi que fizeram com ele? Tangeram ele para fora do país. Meia dúzia de soldados com as espadas empunhadas soltaram os cachorros em cima do imperador. Soltaram os cachorros em cima do imperador? Por quê? Os cachorros aqui, no caso, esses cachorros aqui, ó. Essas bombinhas aqui para matar muita gente. Por que eles soltaram os cachorros em cima do imperador? O imperador do Brasil? Por quê? Porque eles queriam, sabe o quê? O poder. Que poder que eles queriam? Porque o senhor Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o líder, né? Foi colocado lá como líder. Ele ficou 1 ano e pouco no poder. Que poder é esse que eles queriam? O que você acha? Vamos ver aqui nesse resumo maravilhoso que eu achei na internet. Olha, o governo provisório de Marechal Deodoro ficou pouco tempo. Depois teve uma certa crise econômica. Que fez com que o governo tivesse que emitir papel moeda para facilitar o acesso do crédito. Vamos ver o que foi esse processo. Encilhamento. Vamos ver o que foi isso? Para a gente entender que poder foi esse que os militares tomaram no Brasil. Eles tomaram, os militares. De 1889. 64 é só a história continuando, viu? Não nada mais. E não se engane, porque 64 deu em 88. Essa Constituição magnífica que ninguém cumpre é ainda obra do Império Militar. O Brasil é um Império Militar. Tá? Eles quebraram o Império do Dom Pedro II para ficar com o Império para eles. Não se engane. O golpe militar foi em 1869 e de lá para cá só eles que mandam. Só eles que têm as armas, né? O monopólio das armas. Veja bem, meu amigo, minha amiga. O Brasil de 89... Olha, o que aconteceu no Brasil em 89? O 89 foi um ano... Preste atenção pra você entender. A filha da putice militar é longa, é complexa, é difícil. E eu fico muito triste. Aconteceu uma situação aí no Brasil. Eu quero deixar registrado aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, tava acompanhando. Estão prendendo pessoas, né? Que queriam a intervenção militar. Porque associam essas pessoas à ditadura de 64, né? Eu não vou entrar aqui no mérito da questão, né? Apoiar ou não a ditadura militar. Não faz mais sentido apoiar a ditadura militar, porque a ditadura militar já morreu. Já acabou. A de 64. Mas qual é o sistema de poder que funciona no Brasil, meu amigo? É militar. É militar. Não se engane, é militar. É um sistema militar baseado na cobiça do dinheiro, da manipulação monetária, certo? Olha, por que eu estou dizendo isso? Isso não é teoria da conspiração, isso está na nossa história, os livros de história estão aí para mostrar isso. E a internet brasileira também está cheia disso. Olha, a internet brasileira tem seu valor histórico, né? Nós temos que admitir, o Brasil ele tem uma internet fantástica, fenomenal.
eu posso morrer hoje feliz, né? Sabendo que a verdade já foi revelada por Jesus Cristo, o verbo de Deus, né? Foi revelado, mas além disso, a gente tem o novo nos fora nada. Quer dizer, além da verdade, você tem o novo nos fora nada da verdade. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quando você faz uma conta, né? Uma conta, ela tem uma verdade ali, uma verdade lógica, matemática, né? Quer dizer, que a conta revela uma verdade lógica matemática indubitável, né? Que você não pode fugir dela. Mas o que foi que aconteceu? Teve pessoas e houve pessoas que erram nas contas, né? Ou seja, tem um problema lá cognitivo e faz com que a gente erre as contas, normal, natural, né? Então, para evitar o erro das contas, né, inventaram a prova dos 9. Você já ouviu falar da prova dos 9? Eu fazia isso direto quando eu estudava. Primeira, segunda, terceira série na minha vida foi só aprender a conjugar verbo e fazer conta e tirar 9 não era nada. Era o que minha professora passava. Eu agradeço a Deus, porque o que foi que eu aprendi na escola? Né? A minha professora, que eu amo do meu coração, não vou dizer que não, mas eu amo a minha professora, ela tá viva ainda. Ela me ensinou 2 coisas na minha vida acadêmica, que é escolar pra vida toda, isso que eu preciso saber. Conjugar verbo na língua portuguesa, sabe? Conjugar todos os verbos da língua portuguesa, em todos os tempos verbais da língua portuguesa. Pois eu sei fazer isso. Eu aprendi na minha escola, com a minha professora maravilhosa. E fazer conta, tirando 9 sobre nada. Olha, contas e prova do 9. Olha, prova real. A prova real. O que é a prova real? Quer dizer, você faz uma conta para saber, para comprovar, para você mesmo ter essa certeza de que você fez a conta certa, que você não errou nada na conta. Você faz a prova dos 9 e tem a prova real. São 2 provas, porque você pode errar em uma prova, eu tenho as 2 provas. E eu fazia as 2 provas. Eu não entendi, obviamente, na época, eu tinha o quê? Meus 9, 10 anos. Eu não entendia por que eu tenho que fazer tanta prova para saber que uma conta estava certa ou errada. Depois, quando eu cresci, eu entendi, bom, porque a gente pode errar nas contas, né? E Deus, veja como Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Ele revelou uma verdade na história humana, que é Jesus Cristo, o verbo de Deus que veio no ventre de uma virgem. É a verdade divina na terra. O verbo de Deus que veio concebido na virgem. Mas para além desta verdade, que isto é uma conta, certo? Uma conta histórica. Se você não souber calcular essa conta, você não vai entender a sua própria história de vida, a sua própria existência. A conta histórica é essa. Jesus veio em carne na Virgem Maria, pela Virgem Maria. Essa é a conta da história. Certo? É a dialética da história que o Hegel não entendeu, que o Karl Marx não entendeu e que muita gente não está entendendo. Mas Deus deu a prova real e a prova dos 9 dessa conta histórica, que é Jesus Cristo. E é justamente a internet brasileira. Eu percebi, né? Obviamente que eu tô aqui viajando nas ideias, mas faz sentido. Pra mim faz sentido. A internet brasileira recalcula a verdade. Entendeu? Ela prova a verdade, depois tira a prova dos 9 e pra você ficar satisfeito. Satisfeito que você fizer a conta certa. Né? A conta certa é aqui no Brasil. Aqui você paga a conta certa. De um jeito ou de outro. Faça o que você fizer na sua vida, você sabe. Aqui no Brasil você paga. E paga com todas as operações da lógica, da matemática real. Bom, vamos lá. O Brasil militar. O Brasil é militar, né? O Brasil é militar desde 1889. Mas o que foi que aconteceu em 89? 1889. A República, né? Ok. O que estava acontecendo no Brasil? O Brasil tinha o quê? No Brasil tinha o quê? Muito ouro. O Brasil tinha muito ouro, gente. Ainda tem, né? Ainda tem. Muito ouro. Certo. Mas tinha outra questão importantíssima. Olha o que aconteceu. Em 1888, ou seja, um ano antes da República, a rainha não, que ela ia ser rainha, mas foi arrancada do poder, né? Ela ia ser Rainha Isabel, mas não pôde ser rainha. A filha do rei, do imperador, né, Dom Pedro II, tinha uma filha chamada princesa, a princesa Isabel. A princesa Isabel fez o quê? De tão bom, tão maravilhoso. Ela decretou o fim da escravidão no Brasil. Viu? Com a Lei Áurea. Maravilha, a Lei Áurea. A Lei Áurea é uma coisa que deve ser estudada, compreendida perfeitamente pela população brasileira. Eu sou descendente de pessoas negras, pessoas de cor, né? E eu agradeço profundamente o esforço da família real portuguesa aqui no Brasil, especialmente da família real que ficou aqui, né, da família real Dom Pedro. Eu sou muito grata pela Lei Áurea. Eu reconheço o esforço que eles fizeram. Mas o que foi que aconteceu no ano seguinte? Os que tinham as armas, manipulados pelos que tinham dinheiro, o ouro,
Lembremos, os escravos eles eram utilizados na mineração brasileira, que na época estava crescendo bastante. Aí o povo diz, não, mas a questão dos escravos no Brasil tinha a ver com a cafeicultura do Sudeste. Não, olha, a cafeicultura do Sudeste deu dinheiro ao Brasil, deu, isso aí sem dúvida. Mas esse dinheiro que a cafeicultura do Nordeste deu, não se compara ao dinheiro que a mineração de ouro deu. Né? Porque verdadeiramente o ouro é o dinheiro verdadeiro. O ouro é o poder monetário verdadeiro. Então, né, a conspiração para tirar o imperador certamente envolveu as questões mineiras e as questões da cafeicultura. Tanto é que a república que sobreviveu nos anos posteriores à proclamação da república, né, até os anos 30, a república que sobreviveu foi a república oligárquica, ou chamada Velha República, né? Nos livros de história está como Velha República, conhecida como a República Café com Leite. Por que café com leite? Porque quem manipulava o poder nessa época, nesses longos mais de 30 anos, 30, 35 anos da nação, foram pessoas influentes, poderosas da região de Minas Gerais ou de São Paulo. Por isso café com leite. Aí você pensa que é por causa do café e do leite. No café era produzido prioritariamente na região sudeste, né, Rio de Janeiro e São Paulo, na região mais fértil do país. Mas não se engane, por que foram produzir tanto café para exportação lá nessa região? Porque era perto das Minas Gerais, que era onde tinha muito ouro no Brasil. Ainda tem, não se engane que ainda tem muito ouro ali no Brasil, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que ainda tem muito ouro ali em Minas Gerais. Mas onde é que está? Na mão de quem está esse dinheiro todo? Né? Na mão de quem? Ora bolas, na mão dos manipuladores financeiros do Brasil, que estão sempre no poder. Os manipuladores financeiros no Brasil estão sempre no poder, gente. Ano após ano, século após século, república após república. E eles fazem o quê? Manipulam o poder monetário do país inteiro e do mundo, porque o Brasil é um país exportador para o mundo todo. Certo? A filha da putice brasileira é financeira. Agora, ninguém vê esses caras, ninguém vê os financiadores do caos brasileiro. Né? Ninguém vê. Mas a gente vai ver. A gente vai ver eles. Quando eles forem pro inferno, a gente vai ver eles. Bom, vai ver assim, se entende. Vai ver eles indo, né, pro inferno? Você vai ver. Eu acho que eu vou ver aqui na internet. Aqui na internet eu vou ver. Bom, mas veja. A filha da putice do golpe militar que tirou Dom Pedro I, aliás, Dom Pedro II, a filha da putice foi por causa da raça. Porque a rainha, a princesa que liberou os escravos da escravidão, liberou o escravo da escravidão por uma lei. Porque não se engane, não é à toa que até hoje se manipula a lei, se vende, se compra lei no Brasil. Lei é importante, gente. Leis são importantes. Leis são importantíssimas. Leis não são coisas assim, feitas, que são feitas apenas para você ler. Né? Porque a gente que é o reles mortal brasileiro, acha que lei é só para ele ler. Né? Não, lei se cumpre. A Lei Áurea se cumpriu no Brasil. A escravidão só acabou no Brasil por causa da Lei Áurea, não se engane. Então, se não tivesse essa lei, até hoje a gente ia ser escravo. Não se engane. Né? Porque quem é dono de escravo nem ia querer deixar de ser dono de escravo nunca. Então, teve uma lei. E essa lei veio pela ousadia de uma mulher. E depois eles foram tangidos fora do Brasil. Né? Expulsados lá pelos militares. Bom, mas quem governou... você acha que os militares estavam governando o Brasil? O Deodoro ficou um ano e pouco, depois veio o outro, também ficou pouco tempo. Eles não conseguem ficar no poder, os militares não conseguem, de fato, ficar no poder. Mas eles são manipulados por aqueles que, de fato, manipulam o poder, que tem o dinheiro. Então vamos ver essa questão, que eu falei no instante, né? Que aconteceu no início da República, do encilhamento. Vamos ver o que foi isso. Encilhamento. Política do encilhamento. Pra gente entender por que o Brasil é essa canalice constante. O encilhamento foi um fenômeno político-econômico ocorrido no início da República Velha, no governo de Deodoro da Fonseca. Caracterizou-se por medida de expansão de crédito, de estímulo à criação de bancos, empresas e ao processo de industrialização. Ou seja, o governo ligou a máquina de imprimir dinheiro, certo? De imprimir moeda, papel moeda. Para quê? Para impulsionar a modernização, a indústria do país, que até então o Brasil era um país agrário, né? Muito voltado, em função daquele tempo de escravidão, né? Voltado à mão de obra escrava,
Quer dizer, tinha apenas 1 ano que o Brasil tinha se tornado, né, tinha liberado a mão de obra escrava. Então você tem uma população gigantesca, uma população economicamente que podia trabalhar, mas que não tinha onde trabalhar, porque lembre, o sistema escravocrata era um sistema gigantesco e um sistema muito antigo. Então, de uma hora para outra, aquele sistema todo caiu por terra. Por causa da lei áurea. Então, os supremos chefes de Estado do Brasil republicano resolveram tentar a sorte emitindo moeda, né? Criando bancos, industrializando o país. Bom, isso não deu certo. A longo prazo isso não deu certo. Por quê? Porque essa política de crédito, né? Política de crédito não gera dinheiro, não gera riqueza de verdade. Isso aí tá no livro de finanças do mundo todo. Então isso só fez certamente endividar o país, né? Como eu disse, quem tem dinheiro, gente, é quem tem ouro. Quem manipula a oferta de ouro é quem tem dinheiro. É quem manipula os preços, o preço real do dinheiro, né? E aí, veja bem, depois dessas políticas de encilhamento, a República Velha foi indo de mal a pior, certamente, né? E aí veio o período da lei das repúblicas oligárquicas, que foi aquela república que durou até 1930, mais ou menos, quando apareceu o famoso Vargas. O Getúlio Vargas, quando ele veio ao poder. Então tá, essa política de encilhamento fez o Brasil entrar num processo de loucura de crédito, né? Mas não deu certo. O Brasil ainda continuou sendo um país pobre, né? Ainda tem uma população muito empobrecida nas cidades para onde aquela população liberta estava indo. Para onde é que a população liberta estava indo? Estava formando os primeiros bolsões de pobreza nas grandes cidades brasileiras, né? Rio de Janeiro, São Paulo, nas regiões de Minas Gerais, e no Nordeste já tinha esses bolsões de pobreza, né? E certamente isso só aumentou. Então o Brasil ficou sem saída econômica, né? Como manter aquele sistema escravocrata, com o fim daquele sistema escravocrata? Bom, mas aí teve a tal da política do café com leite, né? Que veio para tentar salvaguardar o juízo econômico do Brasil, né? E não deu certo também. Lá pelas tantas, aquilo desagou, sobretudo na época de 1929. Né? 1929 teve uma grande crise nos mercados internacionais, uma crise de crédito, né? De bolha de crédito, que gerou o fim de muita coisa, inclusive daquela riqueza gerada pelo eixo sul-São Paulo, o eixo sudeste do Brasil, que estava exportando muito café, né? Ok. E o Brasil, como sempre, perdido nas ondas, né? Na mão dos militares. E aí veio quem? Getúlio Vargas, que era um chefe militar. Ele era da ala militar e ele veio, conseguiu ganhar o afeto militar e tomou o poder. Foi assim que Getúlio Vargas tomou o poder. Porque ele tinha amizade com os militares no Brasil, né? E aí ele ficou no poder até 1945, quando acabou a guerra, e ele teve que deixar o poder. Uma redemocratização ali, né? Novamente ele voltou ao poder e depois ele se matou porque viu que não tinha mais tanto poder. Por que o Getúlio Vargas se matou? Porque ele viu que não tinha mais tanto poder. Porque o poder que Getúlio Vargas tinha era do exército. O poder do exército, né? Que já não estava, quando teve a redemocratização, já não estava mais na mão dele, né? Bom, e aí teve o homicídio, né? O suicídio, aliás. O suicídio de Getúlio Vargas. E o Brasil seguiu no processo de abandono geopolítico. O Brasil foi abandonado geopoliticamente nos anos 60, nos anos 50, nos anos 60, que foi aqui mais ou menos o período em que Getúlio Vargas se matou. Porque o Brasil foi abandonado geopoliticamente? Porque eu não estava mais preocupado com a bomba nuclear, né? Vamos combinar. Aí os militares tomaram o poder em 64, né? Quer dizer, nada acontece por acaso no Brasil. Nada foi por acaso, nada acontece por acaso, né? É sempre a mesma história. Sempre a mesma história. E o dinheiro tá mandando em tudo. Sempre, 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 sempre. Dinheiro. Confidência mineira. Por causa de quê? Dinheiro. Ouro. Dinheiro. Olha, gente, dinheiro é ouro. E onde tiver ouro, vai ter essa manipulação do poder. E o Brasil tem muito ouro. Certo? Você não sabe? Eu não sei onde tá, mas quem tem os meios de comando da cadeia industrial brasileira sabe onde tá o ouro. Sabe como tirar e sabe como não tirar.
Então, e aí hoje a gente tem um Brasil, assim, o que eu posso ver da política nacional hoje, né? Aí você tem o Lula, que está supostamente governando, supostamente está governando nada, o Lula não governa nada, vamos combinar. Quem está governando o Brasil é o Plano Real. O Plano Real, eu já venho falando aqui, eu sei que isso parece loucura, né? Alguma pessoa que me ouça falando isso, pode achar que é loucura. Como é que uma moeda, né? Que o Plano Real é uma moeda, é um sistema monetário. Como é que o sistema monetário pode governar o mundo, o Brasil? Tá governando. Né? É isso que eu acho mais interessante, é isso que eu acho mais instigante no Brasil. Por isso que eu digo, a inteligência artificial mais inteligente é do Brasil. Por quê? Porque funciona na base do plano real. O plano real é um plano funcional, entendeu? É o plano capitalista que melhor deu certo no Brasil. E, portanto, tem uma certa autonomia quase fantasmagórica, né? Mas não se engane, gente, olha, o dinheiro que circula no Brasil, né, que faz aparecer tantos escândalos de poder, esse dinheiro ele tem uma lógica conectada diretamente com essas coisas que aconteceram em 1889. Diretamente. Vamos lá. Eu vou agora tentar transportar esse vídeo para uma outra situação. Olha. Então a gente teve 3 situações importantes acontecendo em 89, né? Que era o fim, preste atenção, o fim completo da estrutura de poder econômica escravocrata. Isso acabou numa ruptura extravagante aqui no Brasil. Aí você tinha o fim do sistema escravocrata. Porém, as condições econômicas, as condições sociais e geopolíticas envolvidas no sistema escravocrata no mundo inteiro permaneciam iguais. Nada se alterou debaixo do sol. Porém, os militares brasileiros, quando assumiram o poder em 89, eles fizeram esse processo de encilhamento, essa política do encilhamento. E isso sim foi revolucionário para o mundo inteiro. A partir disso aqui que eles fizeram, inclusive muitos jogos de poder no mundo foram sendo feitos, refeitos, fundados e refundados. Essa história de expandir o crédito para criar uma situação financeira, para criar uma distorção financeira no país, isso é invenção brasileira, da época do encilhamento. E isso vem sendo seguido à risca, recentemente, né, nos últimos 60 anos, isso vem sendo seguido à risca pelos governos do mundo inteiro. Ok, mas qual é o ponto principal? E é nisso que está baseado o Plano Real, né? Qual é o ponto principal que faz com que essa política expansiva de crédito funcione, mesmo criando uma distorção econômica, que é o que está impregnado no Plano Real? O que é que faz com que o Plano Real continue sendo sustentável, mesmo com a política de crédito expansiva? É uma coisa chamada, que os economistas de hoje chamam de consumo. Consumo. O que é o consumo? Consumo é só troca, comprar e vender. Quer dizer, é o fato de que a moeda está circulando, ou seja, você tem muita gente comprando e vendendo, comprando o tempo inteiro, é o que faz com que essa política de expansão de crédito, mesmo sendo uma distorção econômica gigantesca, ela funcione. É por isso que eu digo, é o Plano Real que está fazendo o Brasil funcionar. E esse plano é baseado nas trocas, na compra e venda. É muito simples, né? Uma moeda funciona pelas trocas, né? É muito simples. O Brasil funciona por causa que o Plano Real funciona. O Brasil, se entende? Esse Brasil aqui de 1889, né? Desde então. Então, eles conseguiram achar a moeda, isso nos anos 90, no Brasil. Foi o cataclisma social e humano do Brasil inteiro, nos anos 90. Eles acharam uma moeda, acharam um valor monetário, conseguiram conectar um sistema monetário a isso que aconteceu em 89. Quer dizer, então eles conseguiram, de fato, tornar a República Brasileira um conjunto de coisas coerentes. Mas esse conjunto de coisas coerentes, né, monetariamente, financeiramente, inclusive, depende essencialmente disso aqui, ó. Isso aqui. Dos milicos, do poder do exército, das armas, né? Das armas. Do monopólio das armas. Então, veja, como é que está acontecendo esse monopólio das armas agora aqui no Brasil? O Brasil está diante de uma situação politicamente bem interessante.
que a gente pode dizer que é a situação mais interessante dos últimos séculos, que é o BRICS. O BRICS, né, o Vladimir Putin já andou aí dizendo, olha, para os países ocidentais, os países se juntarem aos BRICS, que não é uma aliança militar, é uma aliança econômica, financeira, tal. É, verdade. Mas no próximo ano, né, o BRICS vai ser liderado pela Rússia, que é um país cuja economia, cujo sistema de governo e cuja vida social está baseado, está fundado nos dispositivos de armas que eles controlam, nos sistemas armamentísticos que eles controlam. Desde o colapso da Guerra Fria, que a Rússia que tem o poder, aquele poder todo de armas, de indústrias armamentistas do leste europeu. E o Putin está, então, ele está dizendo que o BRICS é um apoio estratégico para os países que querem ter desenvolvimento econômico, né? Ele não está dizendo questão de militares, ele está dizendo desenvolvimento econômico, né? E eu concordo com ele, eu acredito que ele está absolutamente certo nesse ponto dos BRICS. De fato, os BRICS é uma alternativa econômica viável para todos os países do mundo que hoje fazem negócios, né, uns com os outros, que é uma alternativa, certo? Mas qual é a força econômica do BRICS? Né? E é por isso, não se engane, é por isso que colocaram no banco dos BRICS uma brasileira. Não é porque ela é um gênio na economia. A gente sabe que Dilma Rousseff não é gênio na economia. Inclusive, ela foi tangida fora do poder justamente por ter feito uma conta errada, né? Não tirou 9 anos fora nada das contas públicas, aí foi jogada fora do poder. Mas ela foi repaginada, vamos dizer assim, ela foi reciclada, né? Nos BRICS. O que eu achei muito interessante, quando eu vi isso, eu digo, meu Deus, que coisa interessante esse BRICS. Porque eles repaginaram Dilma Rousseff, colocaram Dilma Rousseff como deixa eu botar aqui, o Banco, não é o Banco Mundial, é o Banco de Desenvolvimento do BRICS. E é um banco de desenvolvimento, certo? Quer dizer, como o BNDES, né? O BNDES do BRICS. É um banco de desenvolvimento que serve a todos os países do BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e outros países que entraram agora recentemente. Que entraram nessa aliança recentemente. É uma aliança essencialmente financeira, né? De trocas comerciais, etc. Pois bem, esse é um banco que teve um capital inicial, como está aqui, em 100 bilhões de dólares. Que é a moeda, vamos dizer assim, o valor monetário comum aí nas trocas comerciais do mundo todo. E tem dividido em 1 milhão de ações com valores nominais de 100 mil dólares cada. Bom, então começou com um capital assim, razoável, né? E um capital subscrito inicial do banco foi distribuído igualmente entre os membros fundadores. Então, esse valor aqui do banco, que é o valor do capital do banco, ele está dividido entre todos os países fundadores. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Portanto, isso é muito interessante, porque esses países, eles não são países que têm uma forte representatividade regional, uma grande população, etc. e tal. Eles são países que representam todas as regiões do mundo. Você tem América, Ásia e África. E Europa também, porque a Rússia uma boa parte ali da Rússia faz conexão com contatos econômicos com a Europa. Ou seja, você tem todo mundo aí representado, né? Todo mundo geograficamente falando. Você tem América, você tem Europa, Ásia e África, certo? Isso é muito significativo. E essa instituição tem sede, essa instituição que é esse banco, né, do BRICS, que é o Banco de Desenvolvimento do BRICS, ele tem sede em Xangai, o que é extremamente estratégico. Na China, né? Quem é que vai invadir a China? Você acha que alguém vai ter coragem de invadir a China? Não vai, né? Ninguém vai ter coragem de invadir a China. A China